Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro neste domingo, nesses tempos repletos de turbulências por todos os lados, que atingem também o nosso país. No entanto, para nós, as perspectivas são muito positivas se a gente comparar com as coisas que estão acontecendo no mundo. Isso porque, no Brasil, nós estamos em vias de nos livrarmos de uma gente muito bandida, de uma gente muito vigarista, de uma gente muito má que esteve à frente do nosso país. Isso porque as filas estão chegando cada vez mais perto de Bangu 8, da Papuda ou de outra instituição prisional congênere. Isso está deixando, pelo menos, as criaturas que habitam aqui na internet de uma forma absolutamente desesperada. Bom, vou trazer aqui para vocês algumas informações recentes, algumas atualizações e algumas imagens muito interessantes que vão fazer você ter algumas reflexões em relação a pessoas que você conhece. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aqui a tantas pessoas que já fazem parte aqui do nosso portal de José. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, eu quero começar aqui com vocês com uma matéria que saiu numa revista britânica, The Economist. Muita gente pensa que é revista norte-americana, né? Mas é britânica. Que fez uma crítica ao comportamento do Supremo Tribunal Federal, né? Aqui tem uma repercussão no jornal O Globo, dessa matéria do Economist. Em resumo, eles dizem aquilo que o bolsonarismo anda dizendo aqui. Agora, gente, qual é o título da matéria aqui? Moraes é juiz com poder excessivo e STF deve exercer moderação, diz The Economist. Olha só, como é que o jornal britânico ele tem essa perspectiva de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil? Eles têm uma correspondente, que é uma correspondente britânica da América Latina, que vai tendo a percepção dela das coisas que estão acontecendo e passa para o jornal britânico. Mas é uma percepção de uma pessoa que não tem manejo nenhum com como é a justiça no nosso país, que é completamente diferente da justiça britânica. Aliás, a justiça britânica, gente, olha, merece um capítulo especial. Se vocês quiserem conhecer como é que funciona o judiciário dos Estados Unidos, da Inglaterra, desculpe, assistam o filme Em Nome do Pai. Aí vocês vão ver só como é que a situação lá não é tão florida quanto muitas pessoas poderiam imaginar. Então, a jornalista ela faz a análise dela diante das perspectivas que ela consegue coletar, mas a situação no Brasil é muito complexa, portanto, a visão dela foi muito parcial ao fazer críticas a uma espécie de poder concentrado do Supremo Tribunal Federal. Agora, e o Supremo Tribunal Federal com esse tipo de avaliação da revista? Porque muitas pessoas pensam, olha, mais um jornal americano batendo no ministro Alexandre de Moraes. Não, isso aí é The Economist da Inglaterra. Então, vamos separar isso aí, né? E o ministro Barroso, ele publicou ontem uma resposta ao jornal, a revista britânica The Economist. E ele escreveu o seguinte, a nota oficial do STF. Acerca da matéria, Brazil's Supreme Court is on trial, veio esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas, se inclui a invasão da sede dos três poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas. Pois é, a matéria não falou nada disso, né? Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Também a matéria não falou isso, né? Ignorou isso. Tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília. Também não falou disso. E tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. E, claro, uma alegada tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do tribunal. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente, com devido processo legal, como reconhece a matéria. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em várias partes do mundo, do leste europeu à América Latina. Enfim, então a matéria, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fez essa resposta, enfim, o assunto vai morrer porque quanto mais a extrema-direita fica desesperada, mais eles ficam tentando agarrar boias que vão surgindo por todos os lados. E vão tentando reverberar cada vez mais isso para tornar realidade algo que não é.
aquilo que eles dizem que o Brasil é uma ditadura, né? Bom, vamos avançar aqui com mais coisas. Eu quero lembrar vocês esse fato aqui, né? Porque são tantas notícias, né? A gente acaba deixando algumas para trás. Essa fotografia aqui foi tirada no dia que o Bolsonaro foi levar a Michelle no aeroporto para suposta presença na posse de Donald Trump. A matéria diz: foto mais importante, diz Bolsonaro ao vestir boné com slogan de Trump. Gente, isso foi no dia 18 de janeiro. O Bolsonaro já foi fazer essa bajulação. Mas aqui no Portal de José e outros amigos de outros canais, todos nós fizemos inscrição também para participar da posse de Trump. E a coordenação do evento confirmou a nossa presença lá. Nós não fomos porque não quisemos ir. Agora, o Bolsonaro e a Orcrim dele fez o mesmo expediente, dizendo que o Trump, só que eles mentiram, dizendo que o Trump fez um convite especial. Eu fiz uma representação junto à PGR para questionar que tipo de informação que o Bolsonaro e que o Eduardo Bolsonaro passaram para o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi uma informação absolutamente falsa para poder fazer com que ele saísse do nosso país para essa posse, né? Na época, o Bolsonaro... Bom, até agora a PGR não respondeu nada. Mas eles vão responder sim, que tem muita coisa por lá, né? Aí o Bolsonaro declarou na época o seguinte: obviamente seria muito bom a minha ida. O presidente Trump gostaria muito, tanto que ele me convidou. Estou chateado, abalado ainda. Enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa, afirmou Bolsonaro. Disse ainda se sentir como um preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. Espero que Sua Excelência não queira colocar em mim para humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Estou sim constrangido. Queria estar acompanhando minha mulher, declarou o ex-presidente. Bom, gente, só que tem um negócio, né? Desde janeiro para cá, aconteceu tudo isso. O Bolsonaro foi tornado réu, teve as semanas que antecederam ali o julgamento, depois ele foi tornado réu, agora tem essa questão envolvendo aí a saúde dele, e nenhuma notinha de Donald Trump para Bolsonaro. Nada, nenhuma solidariedade, nem um lembrete, nem dele e nem do Elon Musk, das pessoas que essa gente fica bajulando o tempo todo, apesar do Dudu Bananinha estar lá se rastejando por todos os lados, embora de uma forma muito confortável, porque só anda de carrão, em mansão, etc, etc. Enfim, mas eles não estão conseguindo absolutamente nada de positivo. O Bolsonaro continua fazendo da internação dele um espetáculo dantesco para tirar proveito político, mas isso hoje só engana as pessoas que o acompanham. Agora eu quero compartilhar com vocês um pedaço do podcast do programa Bopismo da internet, que cuida mais de questões ligadas ao esporte, que entrevistou o jornalista esportivo Flávio Teixeira. E ele fez aqui um resumo, uma espécie de desabafo, e que está circulando nas redes sociais e eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele tem a mesma inquietação que eu tenho certeza absoluta que você tem também. Como alguém consegue se identificar com a figura tão desprezível quanto a figura do inelegível? Né? Que tipo de valores as pessoas têm que se conectam com a figura do inelegível? Aí eu vou pegar aqui para vocês só um resuminho que está rolando por aí. Vamos lá. Ser bolsonarista é sinônimo de algum desvio de caráter. Não estou dizendo ser antipetista, não tem problema. Agora, eu não consigo conceber uma pessoa olhar para uma figura como esse Jair Bolsonaro e ter alguma identificação com ela. Esse cara é um cara que não merece nenhum respeito de ninguém, que tenha alguma índole, sabe? Algum traço de humanidade. Porque esse cara, no dia da votação do impeachment da Dilma, vai ao microfone e dedica o seu voto a um torturador, a um filho da puta, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que torturou a Dilma Rousseff. Qualquer pessoa que defende isso, que faz apologia a isso, não merece o menor respeito. Só isso seria suficiente para essa pessoa não merecer nenhum respeito. É uma pessoa ruim, pela defesa das armas, pela grosseria, pela vulgaridade, pelo negacionismo, pelo cinismo.
pela desonestidade, por tudo. Ele só tem más qualidades. Eu acho impossível alguém lúcido olhar para uma figura como Jair Bolsonaro e encontrar uma única qualidade que seja. Eu considero ser bolsonarista... essa é uma questão... sinônimo... Essa é uma questão que inquieta todos nós, né? Como é que alguém se identifica? Né? Alguém que... A gente consegue algumas compreensões quando as pessoas que se conectam com a figura do inelegível fazem isso porque elas odeiam uma outra corrente política, elas estão tragadas por um medo, elas foram abduzidas pela má informação, pelo sequestro mental, pelos estelionatários, por gente que usa a religião para fins políticos, e aí você consegue perceber algumas explicações por isso. Mas uma identificação pessoal, gente, é muito complicado. Evidentemente, ele tenta sempre tirar algum proveito de alguns fatos, se colocando ali como uma pessoa humana. Mas ele não é humano. Essa figura é um inumano. O que ele fez no nosso país no período da pandemia, gente, isso é imperdoável. E eu bato aqui no nosso portal sempre sobre a responsabilidade dos grandes veículos de comunicação que se omitiram na responsabilização desse criminoso e que, portanto, cria um ambiente para a Procuradoria-Geral da República também se fazer de esquecida nesse episódio, né? E esquecer que nós tivemos tantas pessoas que morreram aqui no nosso país e que, gerada uma CPI para apurar as responsabilidades foram apuradas e foram apontadas. No entanto, a Procuradoria-Geral da República não se manifestou. Embora o senhor Paulo Gonet esteja fazendo um trabalho muito correto em relação à incriminação de Bolsonaro pela tentativa de golpe, mas tão importante ou mais importante foi o atentado contra a humanidade que se fez aqui no nosso país. Foi o que se fez contra pessoas que morreram. Inclusive, grande parte das pessoas que morreram porque acreditaram nesse bandido, nesse vigarista, nas prescrições de remédios imprestáveis, na sabotagem ao isolamento, na sabotagem à vacina, ao uso de máscaras. Então isso não pode ser esquecido. Então essa gente que fica lá fora dos Estados Unidos, como o netinho do ditador, com esse troço, o Alexandre de Moraes está na reta do gol, está para ser punido pela justiça americana, ele pode ir para a cadeia, enfim. Esses lunáticos, eles simplesmente não conseguem explicar por que o líder deles na extrema-direita mundial, o Donald Trump, et caterva, simplesmente está dando uma banana gigantesca para essa criatura tão desprezível que irá para a cadeia no final dessa história. Essa perspectiva é uma perspectiva muito positiva para pessoas como eu e você, que estamos o tempo todo batalhando para que tenhamos no nosso país justiça, porque isso não é vingança não, isso é justiça. Eu quero ver a cara dessas pessoas quando o inelegível estiver em cana. Bom, eu fico por aqui, gente, um grande abraço, mais tarde a gente volta, tem mais coisas importantes para falar. Tchau!